Muito bom dia a você que está nos assistindo nesse momento, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como está a sua vida devocional? Está começando o nosso programa Vida Devocional e hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante para as nossas vidas. Eu convido você para que esteja conosco durante esses minutos preciosos, convide a sua família, os seus amigos, compartilhe. Hoje é mais uma sexta-feira, como dizem por aí, sextou, não é verdade? E nós vamos começar aqui muito bem, ouvindo a palavra de Deus, orando por sua vida. Enquanto nós vamos aqui pregar, nós pedimos aqui para que você deixe o seu pedido de oração, escreva aí a sua necessidade, aquilo que você está precisando receber da parte do Senhor. E nós aqui, com muita alegria, nós vamos orar por sua vida. Os pastores aqui da igreja vão interceder por você, vão colocar a sua vida diante de Deus. Mas vamos ler a palavra de Deus? Quero convidar você para que abra a sua Bíblia em casa mesmo, no seu aplicativo, para acompanhar a leitura da palavra de Deus, que está na carta de Tiago, capítulo de número 4, versos 13 a 17. Tiago, capítulo 4, versos 13 a 17. Eu quero trazer o seguinte tema para a nossa meditação nesta manhã: como planejar o seu futuro. Já pensou sobre isso? Como planejar o futuro? Esse é um tema relevante, esse é um tema importante para a sua vida. E aí vamos usar como base a carta de Tiago, capítulo 4, versos 13 a 17. Então nos diz assim a palavra de Deus: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Nós vamos aproveitar esse momento agora para orarmos ao Senhor, para falarmos com Deus. Algumas pessoas aqui já entraram, já estão pedindo oração. Nós temos aqui a nossa irmã Maria Aparecida. Ela pede oração por sua família, pela irmã Cláudia. Nós vamos orar, minha irmã, tá bom? Vamos colocar nossas vidas diante de Deus agora. Senhor, nós pedimos a Tua bênção para as nossas vidas nesta manhã. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nós Te exaltamos por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nesse estúdio que foi preparado cuidadosamente para que daqui a Tua palavra fosse pregada. As pessoas que estão nos escutando, Senhor, eu peço que o Senhor as abençoe, Deus. As visite agora, nesta manhã. Visite os seus lares, visite os seus corações, Senhor. E que o Senhor tire toda ansiedade, preocupação e encha Teu povo de esperança e de alegria. E agora nos ajude a entender melhor esta porção maravilhosa da Tua palavra. Senhor, nós também queremos aqui colocar a vida, Senhor, desta família, da Maria Aparecida, Senhor, em Tuas mãos. Também aqui, ó Pai amado, a Denilza Lima, que pede oração pela sua vida espiritual e pelo seu casamento. Pai, visite esta família, visite este casal também, Senhor. Que seja uma bênção, Pai. Faz a Tua obra na vida destas famílias. Nós cremos assim no nome de Jesus. Amém. Queridos, como planejar o futuro? Hoje há planejamento em toda parte.
Nós ouvimos sobre planejamento do governo federal, nos estados, nas igrejas, nas escolas, planejamento financeiro, planejamento econômico. Todos estão planejando. As empresas, para venderem os seus produtos, para vencerem a concorrência, precisam planejar. Um pai de família responsável, ele precisa também planejar, principalmente planejar o seu futuro, para caso ele deixe de trabalhar, ele precisa se preocupar com a sua aposentadoria. E se você prestar atenção, todos nós estamos planejando. Todos nós estamos fazendo planos. E principalmente nos dias de hoje, vivendo este momento difícil de pandemia. E, meus amados irmãos, a vida ela é feita de planejamentos, mas também da execução desses planejamentos. Se você prestar atenção, você vai perceber que a vida é feita de planejamento. Como eu disse, com certeza você está planejando alguma coisa, está se organizando, está se preparando, está fazendo as contas, está pensando, porque planejamos, porque todos nós pensamos e sonhamos com um futuro melhor. Nós queremos um futuro melhor. Nos preocupamos, sim, com o dia de amanhã. Mas nós corremos também, meus irmãos, o risco de nossos planos não darem certo. E nem tudo o que planejamos pode dar certo. E aí, nós precisamos ter a arte de recomeçar e planejar tudo novamente. O que você tem planejado para o seu futuro? O que você tem pensado para o seu futuro? Como nós podemos planejar a nossa vida? Meus amados irmãos, a carta que nós lemos, a carta de Tiago, é uma carta que tem assuntos muito práticos. E aqui, nessa porção que nós lemos em Tiago 4, versos 13 a 17, Tiago nos mostra e nos ensina, traz para nós o segredo de um bom planejamento. Você quer planejar bem a sua vida? Tem planejado e não tem dado certo, tem se decepcionado, tem se frustrado. Talvez você diga, nada na minha vida dá certo, pastor. Já tenho feito planos, tenho tentado, tudo que eu começo não termino. As coisas não estão indo muito bem para mim. Mas nesta manhã, Deus nos convida a entender e aprender sobre planejamento. A primeira coisa que você deve fazer, se você quer planejar bem a sua vida, é reconhecer suas limitações. Este é o primeiro passo para um bom planejamento. Reconheça as suas limitações. Nós vemos isto no verso de número 13. Tiago nos diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Tiago diz assim, na versão atualizada da Bíblia: agora escutem, me ouçam, eu quero falar com vocês. Ele está falando para um público de comerciantes que não pensavam em outra coisa a não ser, meus irmãos, sobre negócios. E Tiago havia escutado a conversa dessas pessoas. Eram ricos comerciantes, que não falavam em outra coisa, que não discutiam outra coisa a não ser sobre negócios. E perceba você que o verso que nós lemos aqui, no verso de número 13, todos os verbos estão no futuro. Eles dizem assim: faremos, passaremos, negociaremos. E eu percebi uma coisa interessante no texto grego, que esses verbos estão na voz média. Indica que eram ações feitas em torno de si mesmo. Ações em si mesmadas. Ações para si mesmos. Nós passaremos, nós negociaremos, nós teremos. Então esse grupo vivia ávido pelo futuro, preocupados com o futuro. E eles cometiam pelo menos 2 erros
muito sérios que nós cometemos às vezes em nossa vida. O primeiro deles, eles deixavam ou ignoravam os conceitos limites. E a segunda coisa, eles planejavam a parte de Deus. Eles planejavam como se Deus não existisse. E eles planejavam como se fossem donos do futuro. Não reconheciam os limites. Hoje ou amanhã. Essa expressão se refere à rapidez dos planos. E a rapidez desses planos para levá-los à execução. Perceba que eles dizem, nessa e naquela cidade. Tiago não está dizendo, meus irmãos, para nós que é errado planejarmos. Nós devemos planejar. Mas ele combate um planejamento em que o ser humano presume que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. O controle de todos os fatores. Ele combate um planejamento em que se realiza tudo segundo a sua própria vontade. Tiago mostra que eles não são donos do futuro. Tiago diz que o futuro não está nas mãos destas pessoas. Verso 14, na parte A, Tiago nos diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Era uma grande tolice. Eles deveriam reconhecer a sua ignorância. Eles não deveriam falar essas coisas sobre o futuro, porque eles não conheciam o futuro, eles não sabiam do futuro. Se você deseja planejar bem a sua vida, você precisa trabalhar com conceitos limites. Você não pode planejar a sua vida como se fosse senhor do seu futuro. Você não pode planejar a sua vida como se fosse o dono do seu futuro. Nosso futuro, meus irmãos, é contingente. Ou seja, ele é possível, mas ele é incerto. Depositar toda a nossa confiança no futuro é uma loucura. Depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança apenas no futuro é uma grande loucura. A Bíblia nos fala de um homem que fez isso, ilustra perfeitamente na parábola do fazendeiro rico, lá em Lucas capítulo 12, versos 16 a 20. E esse homem, ele teve colheitas fartas, seus celeiros eram pequenos, então ele resolveu construir maiores celeiros para garantir o seu futuro. E ele acreditava tanto no futuro, depositava tanta fé no futuro, que ele dizia o seguinte em Lucas 12, verso 19. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. E olha só o que ele dizia, descansa, come, bebe e regala-te. E qual foi a resposta de Deus? No verso 20, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O filósofo Sêneca disse o seguinte, a alma que se inquieta com o futuro é grandemente desgraçada. Então, queridos, não planeje o seu futuro a parte de Deus. Não pense que você é dono do seu futuro. Mas a segunda coisa que nós devemos fazer para planejarmos bem é reconhecer a brevidade da vida. Veja a parte B do versículo de número 14, que diz assim, sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Tiago procura responder uma pergunta muito filosófica para nós aqui. Uma pergunta muito pertinente. O que é a vossa vida? No texto grego nós lemos assim, o que é esta vida que pertence a vocês? O que é a vida? Vejamos a resposta de Tiago, que surpreendente. Sois apenas como a neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Se não sabemos sobre o dia de amanhã, mostra a nossa ignorância. Se a nossa vida é curta, mostra a nossa fragilidade. Ignorância com relação ao futuro e fragilidade com relação à vida. Eu li o livro de Jó e é surpreendente como o livro de Jó revela para nós sobre a brevidade da vida. Por exemplo,
Me permita ler aqui para vocês, capítulo 7, verso 6. Abre aspas e Jó diz assim: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. O verso 9 do capítulo 8 diz assim: porquanto nossos dias sobre a terra são como uma sombra. Capítulo 8, verso 25. Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. E aí, capítulo 14, versos 1 e 2. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Também nós encontramos esta mesma mensagem no Salmo 90, versos de número 9 e 10, quando Moisés fala da brevidade da vida. E ele diz assim: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tiago está combatendo a altivez humana, o orgulho humano, daqueles que planejavam a vida como se fossem viver eternamente nesta terra. Reconheça a brevidade da vida. Há um poema muito interessante que tem como título O Tempo que Foge. E nesse poema, o autor diz o seguinte: contei os meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Quando nós somos jovens, nós ouvimos dos nossos pais, nós ouvimos das pessoas mais velhas que o tempo passa. Filho, a vida passa. Filho, a vida vai passar. E quando nós temos 15 anos, quando somos adolescentes, parece que esta mensagem não tem um maior significado para nós, não tem sentido para as nossas vidas. Mas de repente, meus irmãos, a vida passa. A gente nunca acredita. Parece que aqueles dias da mocidade eram eternos. Que parece que aqueles momentos não teriam fim, até que a gente percebe que não somos mais os mesmos. Olhamos para o espelho e percebemos que a vida está passando diante de nós. E de repente você percebe que os seus filhos cresceram, e aí de repente você sente a falta deles quando eles eram ainda bebês, e aí você começa a contar os anos e você começa a entrar em uma crise, porque não dá mais para chupar as poucas jabuticabas de forma displicente, você rói o caroço e você começa a valorizar os mínimos detalhes da vida, você começa a dar valor a tudo. Você se lembra quando os seus filhos eram adolescentes? Você se lembra quando você era adolescente? Quem acha que vai viver muito tempo, fica deixando tudo para depois. Algumas pessoas dizem, olha, a vida vai começar quando nós termos nossa independência financeira, quando a aposentadoria chegar, quando darmos educação para os nossos filhos, quando construirmos a casa própria, e vão deixando tudo para depois. Mas, queridos irmãos, Sêneca também disse uma coisa maravilhosa. Uma vez lançada, a vida segue o seu curso e não o reverterá, nem o interromperá. Não o elevará, não te avisará da sua velocidade. Transcorrerá silenciosamente. Planeja a sua vida, entendendo que a vida é curta. A vida passa, que é a nossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Mas em terceiro lugar, como planejar bem a sua vida? Em terceiro lugar, inclua Deus nos seus planos. Nós vemos isso agora no verso de número 15. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto
ou aquilo. Tiago termina seu argumento mostrando que, além de reconhecer a nossa ignorância, não sabeis o que sucederá amanhã, a nossa fragilidade, o que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Nós também devemos incluir Deus nos nossos planos. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E aí você observa também que os verbos estão no futuro. Enquanto aquelas pessoas orgulhosas diziam, nós viajaremos, nós iremos, nós faremos. Aqui o crente diz, viveremos e faremos, se o Senhor quiser. Se Deus quiser. Nosso futuro, meus irmãos, está nas mãos de Deus. Nosso futuro, seu futuro, o futuro da sua família, do seu casamento, do seu trabalho, dos seus estudos, ele está nas mãos de Deus. E Tiago usa uma expressão muito interessante, se o Senhor quiser. Tiago diz que Deus é soberano sobre nossas vidas. Não é se os leitores de Tiago, quer queira, quer não, mas se Deus quiser, estas coisas aconteceriam. É a submissão à vontade de Deus. Deus não está refém da vontade das suas criaturas. São teologias humanísticas, teologias que ensinam que a vontade do homem será feita a despeito da vontade de Deus. Deus salva se Ele quiser. Deus cura se Ele quiser. Deus abre portas se Ele quiser. E a palavra de Deus nos diz em 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você pode orar, pode clamar, pode buscar a Deus, mas Deus só vai atender se Ele quiser. Porque, meus irmãos, diz Isaías 55, versos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa expressão, se Deus quiser, está tão banalizada nos nossos dias, não é verdade? Tão desgastada em nossos dias. Mas nos tempos bíblicos, essa expressão era usada de forma profunda pelas pessoas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, olha só o que ele diz lá em Atos 18, verso 21. Mas despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. Não é se eu quero, se vocês querem que eu voltarei, mas se Deus quiser. E aí, embarcando, partiu de Éfeso. Se Deus quiser, eu voltarei. 1 Coríntios 4, verso 19. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Se o Senhor quiser, ele visitaria a igreja de Corinto. Se Deus quiser. 1 Coríntios também, capítulo 16, verso 7. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Paulo estava cônscio de que não poderia permanecer se não fosse a vontade de Deus. De que não poderia partir se não fosse a vontade de Deus. Você quer ser feliz em seus planejamentos? Inclua Deus em seus planos. Faça de Deus o seu grande parceiro. Chame Deus para ser parceiro dos seus projetos. Chame Deus para ser parceiro da sua família. Chame Deus para ser parceiro do seu casamento. Chame Deus para ser parceiro dos seus negócios. Eu gosto muito de biografias. Eu li a biografia do Bruce Lee, aquele famoso artista, lutador de artes marciais. E em 1969, ele escreveu dizendo que seria milionário, que teria 10 milhões de dólares e viveria uma vida de felicidade, que seria um popstar. Isso em 1969. Em 1970, ele já tinha alcançado isto, mas ele pagou um alto preço por isto. Refletindo, meus irmãos, a grande lição é que não podemos querer algo a troco de nada. Se queremos ser felizes, bem-aventurados, se queremos realmente ter sucesso,
nós devemos planejar a nossa vida com Deus ao nosso lado. Você não é o Bruce Lee. Você só pode planejar ao lado de Deus. Deus é o centro dos seus planos. Deus é o centro da sua vida. Coloque Deus. Chame Deus. Fale com Ele sobre os teus sonhos. E aí você será bem-sucedido. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que nós possamos planejar e planejar bem. Nós vamos orar agora, nesse instante, pelos nossos projetos, por aquilo que nós precisamos colocar diante de Deus. Nós que estamos aqui lendo aqui o nosso chat ao vivo, o Jacques falando do texto do Ricardo Gondim, é verdade, né? Esse texto aqui, O Tempo que Foge, eu só disse que era o poeta, mas é o Ricardo Gondim realmente o autor. Dizem que é o autor, né? Josiane diz aqui, amém, eu recebo. Que Deus abençoe todos vocês. Nós vamos orar, tá bom? Liliane Gomes, dos Santos. Deus abençoe, Liliane. Peço oração para minha família, para sermos plenamente servos do Senhor. Glórias a Deus. Solange também, eu peço oração pela restauração da saúde da minha mãe Valda e fortalecimento espiritual da minha família, conversão e retorno para a igreja. E meus filhos, Alexandre e Eduardo. Vou ver aqui mais. Rogério Valadares, eu peço oração para Tânia Barbosa, que começou um tratamento de saúde ontem. Agradeço a todos. Então, bom, vamos orar então por essas pessoas. Então, eu vou colocar aqui, não dá tempo de ler todos os pedidos, mas eu vou orar aqui por todos vocês. Deus sabe, conhece, tá bom? E agradecemos a você que esteve conosco. Na semana que vem, na sexta-feira, nós retornaremos, mas lembrando que durante todos os dias da semana, nós teremos aqui pregadores maravilhosos anunciando a palavra do Senhor. Pregadores reformados, cheios do Espírito Santo, fiéis à palavra de Deus, tá bom? Então nos assista. Vamos orar? Senhor, Pai querido, muito obrigado porque nós não podemos planejar sem o Senhor. Ficou claro para nós nesse texto que precisamos planejar, mas não podemos excluir o Senhor dos nossos planos. Devemos reconhecer, Senhor, a nossa pequenez, a nossa ignorância, Senhor. Somos pequenos, por isso que nossos projetos falham, por isso que os nossos planos muitas vezes não dão certo. Mas eu coloco aqui, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Eu quero orar por todas essas pessoas aqui que pediram oração, Senhor. Oração de cura, pediram libertação, pediram convenção, Senhor. Pedem pelo casamento. Meu Deus, tenha misericórdia. Atenda o teu povo, Senhor. Atenda a oração da tua igreja, Senhor. Ó Deus, visite essas pessoas. Que o Senhor possa ir de encontro nesta manhã, nesta hora, Senhor, a todas estas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, Senhor. Que seja uma bênção, Pai, aqui, ó Deus. Que eles sejam visitados, Senhor, nesta manhã, Pai amado. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Um grande abraço e que Deus o abençoe.